Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversa Arquetípica. Como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimo. Meu nome é Maria Beatriz e eu estou aqui todas as terças, trazendo novas tiragens e reflexões para a nossa semana. Hoje, em dia de jogo, tá tendo agora, enquanto eu gravo, o jogo do Egito e da Argentina. Então, se vocês escutarem umas gritarias, tô de microfone, mas nem sempre o microfone trava e bloqueia tudo, né? Então, já antecipadamente, perdão, se tiver alguma questão aí no áudio. Mas então, gente, olha como eu tô hoje, toda aqui clean girl, sem uma maquiagem, para hoje a gente falar sobre um tema que eu acho sensível, eu acho inteligente. E eu achei um episódio que, para mim, por mais que eu tenha aqui minhas anotações, meu caderninho de colinha, eu acho que para mim, ainda mais que assim, né? Se você ainda não me conhece, eu tenho esse canal no YouTube e o episódio agora que eu trago aqui é do podcast que eu tenho também no Spotify. Tem vários episódios lá que vocês podem ouvir. Mas aqui eu trouxe o episódio pra cá porque eu quero trabalhar mais com o YouTube agora, né? Focar no YouTube nesse meu momento de começar a divulgar o meu tarô e também meu trabalho. E aqui no podcast, a gente faz uma reflexão mais ampla sobre as cartas que saem. Tanto que vocês podem ver que eu tenho vídeos fazendo tiragens na hora e eu tenho o podcast que eu faço previamente as tiragens e depois eu falo sobre essas cartas que saíram. Na descrição tem as cartas e uma frasezinha sobre a relação de uma carta com outra. Então, hoje temos os enamorados e o sol conversando entre si, seis de espadas e a mulher pendurada, três de copas e a lua, e nove de ouros como fundos do deck, trazendo aqui a cereja do bolo para o nosso bolo da semana, que é Estou não repetindo padrões. E pra mim esse tema me pegou um pouquinho essa semana, tá? Confesso. Porque eu tô me fazendo essa pergunta também. Então eu achei interessante. Eu não sei se vocês seguem ela, mas a Rita Araújo é minha professora e ela também tem. Ela tem a Energia dos Arcanos, né? Que é um canal. Provavelmente, talvez vocês até conheçam ela. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Instagram. Ela tem a carta do dia todo dia, de segunda a sexta, no Spotify. E hoje saiu Os Enamorados, né? Que é uma carta que saiu aqui na leitura pra gente, inclusive abrindo a nossa leitura. E quando saiu, eu falei assim, cara, eu sabia que ia sair essa carta. Não à toa saiu. E então eu tô com um assunto fresquinho, que inclusive eu já estava pensando desde que eu acordei, que eu escuto assim que eu acordo o podcast, né? Eu tô gravando agora 2h30 da tarde, então eu passei o dia hoje refletindo sobre esse tema, tá? Então quando eu gravei, no caso, quando eu gravei, eu tô gravando, né? Mas quando eu fiz a tiragem, eu falei assim, cara, é muito isso, é muito sobre isso. E assim, gente, né? Primeiro vamos começar por partes. Primeiro vamos falar um pouquinho dessas duas primeiras cartas, do Sol e dos Enamorados juntos. Tem várias interpretações dos Enamorados. A que eu gosto de interpretar tem muito a ver com uma tomada de decisão. Você escolher. E para você escolher, você tem que ter consciência daquilo que você está escolhendo. Porque somos adultos, então a gente lida com a responsabilidade daquilo que a gente faz. Ou seja, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente vai se responsabilizar por isso, seja de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Como seria a responsabilidade inconsciente? Lidar com as consequências das nossas ações, a gente querendo ou não. E quando vem os namorados, provavelmente essa decisão tem a ver com algum outro algo, seja esse algo alguém ou um algo na sua vida. É uma decisão que envolve esse outro, seja esse outro o que for esse outro, né? É o quê? É um trabalho, é uma amizade, é uma situação, é um,
um jeito de ser, um jeito de existir. É o que exatamente? Qual é essa escolha? Porque assim, pode ser que muitas pessoas associem os enamorados com você e um outro, que seja um outro sem ser você, mas pode ser uma versão sua, uma persona sua, né? Uma imagem sua. É, a imagem que você é no trabalho, a imagem que você é nas redes sociais, a imagem que você é com seus amigos, né? Essa pessoa que você é com os outros. Então, é esse outro que tem essa projeção acontecendo. Então, assim, o que que acontece? Com essa junçãozinha, eu noto que alguma coisa pode estar vindo à tona no momento, em relação a talvez uma sensação de estar tendo resistência em tomar alguma decisão. Que decisão é essa? Quando a gente está falando sobre resistência, nem sempre isso tá no nosso campo de consciência, sabe? Tipo, nem sempre a gente sabe dizer o que é e nomear. Por isso que eu acho que esse assunto da semana é delicado. E eu vou tentar falar da forma mais sutil e clean aqui para vocês também conseguirem escutar e no decorrer da semana e pensando sobre, assim como eu também vou pensar, porque eu também tô, de certa forma, falando para mim mesma, né? No caso, eu sempre, quando eu gravo, eu também tô falando para mim, né? As tiragens também são para mim, porque a gente tá aqui na nossa egregorazinha. Então, assim, tá. Resistência de tomar alguma decisão. Que decisão é essa que, que tá tendo resistência de tomar? É uma, é a forma de lidar com a situação? É, é o que exatamente, né? É um soltar de algo? É soltar do que? De um controle? Ou de. Podem ser muitas coisas. Não necessariamente a resistência seja no sentido, tipo, negativo, assim, sabe? Às vezes é um mecanismo de defesa, assim, para você lidar com determinada coisa e tudo mais, enfim. Então, aqui parece que tem uma certa trava, mas não necessariamente uma trava que seja, tipo, uma trava de empacar sua vida, sabe? Não necessariamente esteja fazendo isso. Mas, como veio esse nove de ouros é uma carta para os entendedores de tarô, é uma carta muito boa. É uma das melhores cartas do tarô. Então, eu acredito que de alguma forma, como se viesse aquela sensação de não tô vivendo por completo, sabe? Como aquela coisa tipo, não tô dando o meu melhor. Não sei se tá sendo da melhor forma possível, porque se nove de ouros é abundância, e a gente tá falando sobre uma resistência de tomar decisões e uma certa não trava de consciência, mas tipo, uma visão meio conturbada sobre alguma situação específica, ou sobre como você está lidando com as suas escolhas e a sua tomada de decisões, aí, gente, eu acho que isso atravessa nossa estima com a gente. Porque se a gente não consegue ver aonde a gente está tendo abundância, a gente começa a se sentir mais borocochô na vida. Então aqui tá. Vamos lá. Tem uma consciência de que alguma decisão ali você precisa escolher alguma coisa. Quando a gente investe tempo em algo, aquilo cresce, aquilo cria uma forma, aquilo cria um contorno na nossa vida. Então, o que que você está investindo tempo em? Pensa assim, para você pensar, quando você for sentir o que essa tiragem, o que esse episódio trouxe para você, pensa assim, o que que talvez você esteja, tipo, omitindo para você? Aí já entrando no seis de espadas e na mulher pendurada. Porque assim, aqui talvez alguma fluidez não esteja acontecendo da forma que você gostaria, né? Da vida ou de alguma situação em si. Quando a gente tem essa resistência de tomar uma decisão, de fazer algo acontecer,
a gente acaba omitindo pra gente sobre como a gente tá na realidade de fato, né? Como a gente tá, tipo, vivendo a vida, sabe? Tipo, a gente fica meio que num lugar meio, tipo, vazio, assim, sabe? É como se, de alguma forma, essa decisão não sendo feita, essa decisão não sendo clara, ou você não se colocar diante de precisar de escolher algo, essa fluidez, essa não fluidez ocorra, né? E aí, quando não tem fluidez na vida, quando as coisas não fluem de uma forma orgânica, a gente fica não se sentindo abundante, né? Com vitalidade e tal. E aqui, como vê esse três de copas e a lua, para mim é nítido que tem a ver com padrões inconscientes do campo afetivo. Ah, mas Bia, é eu com uma pessoa, é eu no romance, assim? Não necessariamente. Licença que eu vou tomar um copo, um gole de água, tô com muita sede. Eita. Não necessariamente, gente. Não necessariamente seja você com alguma pessoa romanticamente falando. Novamente, como veio o nove de ouros, eu chuto que tem muito a ver como você está se relacionando na vida, de um modo geral, com as coisas e como isso reflete nas suas relações. Todas as relações, familiares, amizades, trabalho, social de um modo geral. E é claro, relação romântica, né? Se você se relaciona ou deseja se relacionar com alguém. Claro que isso vai ser projetada para lá também. Então, como entender esse episódio? Estou não repetindo um padrão. Que padrão é esse, gente? Por isso que eu acho que tem muito a ver com, tipo, ancestralidade, assim, sabe? Tem a ver com o que você acha que você merece, o que você se vê vivendo, mas não se conectando com, tipo, eu quero isso, né? E buscando isso que você quer. Acho que a escolha é buscar aquilo que você deseja de fato. Porque a gente geralmente, né, ainda mais quando se trata desse ato de repetir alguma coisa que tá nesse lugar do inconsciente, né? Uma coisa que vai. Como que você vai ter consciência, de fato? A não ser quando é consciente, porque você de alguma forma é, processou aquilo, né? Ou de alguma forma, tipo, sabe? Veio. Né? Não tem como você abrir uma caixa e ficar tirando as coisas. Não, é muito sutil. Então, pensa assim. O que eu tô fazendo? Tipo, se você estiver fazendo muita coisa, investindo em muitas coisas, pensa assim, mas eu quero isso tudo. O que eu quero, sabe? Tipo, essa tiragem me deu essa impressão, assim, sabe? Tipo, cara, o que eu quero? Será que eu quero isso de fato? Aí você sente, né? Tipo, tá, eu quero, mas pra quê, né? Tipo, qual a função disso na minha vida? Tipo, faz algum sentido pra você? Porque às vezes esse padrão ele começa a fazer mais sentido quando você faz essas perguntas. Se você parar pra pensar assim, eu quero isso, né? Tipo, pensa assim, não sei, vou dar um exemplo.
É, eu quero viver, vamos supor, dentro de tudo, né? Eu quero viver um trabalho no qual eu me sinta valorizada, eu quero fazer uma coisa que eu goste, eu quero viver uma relação em que essas coisas não aconteçam tipo, ou pelo menos que tenham conversas harmônicas e tal. Hum, mas aí como você tá lidando com, tipo, no seu trabalho, como você lida com ele? Como você lida nesse cargo que você tá? Tipo, pensa no lugar que você tá. Aí, você trabalha com vendas. Você trabalha, você tem um chefe, você tem sei lá o quê. Você trabalha com sei lá o quê. Como você tá se relacionando dentro dessa posição na qual você tá no momento? Você tá em guerras? Você tá em paz? Não é paz, assim, tipo, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Não. Mas você tá de fato fazendo aquilo que você precisa fazer. Aí pensa, tá. É, claro, todo trabalho tem seus BOs e tudo mais. Mas aí como que você tá lidando com esses BOs? Aí você se vê, né? Se vendo de fora. Essa pessoa que lida dessa forma, né? Você, né? Lembrando que eu falei no começo dos namorados. Que pode ser um outro, né? Você ali nesse lugar profissional. Aí se vê de fora nesse lugar. Se vê de fora nos seus campos afetivos, de um modo geral. Que trabalho também é afeto, tá? Trabalho é Vênus, baby. Não sei se você sabe. Trabalho tem a ver com seu magnetismo, com sua sensualidade, sexualidade, tem a ver com tudo. Então, como você se vê? Aí essa pessoa que você vê no seu trabalho, com sua família, com seus amigos, com, enfim, com as dinâmicas que você tem no momento na tua vida. Você tá satisfeito? Porque pode ser que você não esteja e tá tudo bem, entendeu? Pode ser que uma coisa ou outra você veja que é contraditório de você estar fazendo, entendeu? Tipo, se pra você num lugar de chefe, vamos supor, não gostaria que as pessoas te tratassem de tal forma e você age dessa forma, aí é contraditório, né? Se você trabalha com divulgar seu conteúdo e tal, e você não confia no que você faz, aí você tem o quê? Resistência de alguma coisa também, né, gente? É o quê? De ser uma pessoa diferente, que faz as coisas diferentes, que não faz que nem mamãe, que não faz que nem papai, que não faz que nem tio, que titia, sei lá quem, que não segue as normas do povo, que precisa fazer dessa forma e tal. Ai, uau, parabéns, você é diferente, coitada. Coitado, gente, uau. Grande coisa, gente. Não, no final das contas, ninguém tá nem aí tanto assim, sabe? Nossos pais, nossos amigos, as pessoas ligam, se importam. Mas no final das contas, todo mundo tem sua vida, e todo mundo tem seus problemas e suas questões e seus desafios. Então, tipo, cuida do teu. Se você não vai confiar na sua escolha, no seu poder de escolha, de tomar uma decisão, de fazer as coisas por você, quem vai fazer isso por você, meu bem? Não sei. Então, aqui. Então, viu? A gente já entendeu. Olha como é bom, gente, falar. Já entendi tudo. Aqui é um lugar de chegar e falar assim, putz, eu banco o que eu faço. Eu sustento o que eu faço. Porque a resistência aqui na tomada da decisão é depois de não sustentar o que decidiu, entendeu? Mas, meu bem, ainda mais que eu não boto esse vídeo pra menor de 18 anos. Você é maior de 18 anos, você é um adulto. Você tem que tomar as decisões da sua vida. Gente, você vai ter que decidir um bando de coisa. Não tem como as pessoas ficarem decidindo pra sempre por você. Porque ninguém tem, inclusive, paciência pra isso.
Porque todo mundo tem que decidir pra si também, entendeu? Então, aqui a resistência é de bancar, de sustentar, de entender que tem que escolher alguma coisa. Tem que fazer uma decisão, tem que tomar uma decisão, tem que, na vida, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que escolher as coisas. Você quer uma coisa, você vai bancar aquilo. Aí, se você não confia em você, aí são outros 500. Mas aí o quê? O que que você não confia? Da onde vem essa desconfiança toda? Tipo, medo de quê? Entendeu? Medo de não ser aceito, medo de provocar desconforto, medo de ficar sozinho na vida, medo de quê? Sabe? Confia. Confia, porque no final das contas, ninguém paga suas contas. E se paga, sabe? Tipo, pensa essa frase se não pagasse, entendeu? Estou não repetindo o padrão. Provavelmente está. Provavelmente está. Eu acho que aqui o padrão coletivo seria o de não bancar as decisões, de resistir, escolher, porque não sustenta lidar com as consequências. Porque ainda fica ali nesse lugar de ai meu Deus, alguma coisa. Cada um tem o seu ai meu Deus. Ai meu Deus, o que o outro vai achar? Ai meu Deus, mas eu também quero aquela outra coisa. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, na vida a gente tem que fazer escolhas. E se a gente não escolhe, a gente fica omitindo para si. Se a gente omite para si, fica todo um emaranhado de coisa, a vida não flui. E se flui, não é da fluidez que é gostosa, sabe? É uma coisa meio esquisita. Então, pensa essa semana, tipo, caraca, o que que você pode parar de contar de historinha pra si e começar a ser mais realista? E banca isso, sustenta, tá ligado? Sustenta isso e é isso. Mas não é, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Não, não é isso, gente. É uma coisa muito sutil, assim. Tipo, é muito sutil. Pode ser, sei lá, pra vocês verem o que que é uma coisa. Vou dar um exemplo meu, assim. O que eu percebi fazendo esse vídeo. Foi tipo, cara, eu quero uma dinâmica na minha vida agora que não tem certas coisas. Então eu não vou agir de forma incoerente, porque se eu for incoerente com o que eu quero, eu vou estar literalmente, tipo, mentindo pra mim, entendeu? Então, eu vou ser sincera, eu vou ser realista com o momento que eu tô vivendo e não vou mentir pra mim, porque eu tenho consciência de como eu lido com as coisas, eu tenho consciência de uma coisa ou outra, né? Vamos supor, eu tenho consciência, não consigo pensar agora, porque eu tô falando muito coletivamente. Eu me conecto com essa bololota toda de várias possibilidades, eu não consigo pensar só no meu. Mas é isso, gente. Tipo, não vou ficar me estendendo muito, não, porque é isso. É tipo, ter mais clareza, assim. Pode ser muito simples, pode ser simples, sabe? Tipo, e lembrando, pode ter, e é muito provável que tenha a ver com você. Com você. Esse outro ali dos enamorados, se você nunca viu a cartinha, tem duas pessoas, né? E um anjinho, alguma coisa ali. Pode ser você ali, né? Pode ser você e você de alguma forma. E eu sinto que aqui nessa leitura é muito. Você com suas versões, enfim, você tendo que lidar com esse BO de ter que sustentar. Você tem que sustentar. Se você não se sustenta, quem vai te sustentar, gente? A gente tem que ter essa conexão com a gente, de modo geral, como a gente é,
como um todo, como a gente é no trabalho, como a gente é com os nossos vínculos. Tipo, tem que estar em sintonia, tem que estar em sintonia as coisas. Quando um ali fica esquisito, tudo começa a ficar esquisito, fica assim bololô de coisa. Então escolhe, escolhe. Você pode escolher o que você quer fazer, como você quer ser, você pode escolher a roupa que você vai usar, você pode escolher, entendeu? Só não dá pra ser tudo. Então é isso, gente. No final das contas, a gente entendeu. No começo eu tava assim, parecia que eu tava no universo paralelo, mas eu consegui. Conseguimos. Então é isso, gente. Inclusive, postando hoje, 7/7. Inclusive, escrevi aqui, ó. Deixa eu até ver o que eu escrevi. 7/7, 7/7, 7/7. Vou ver, um segundo. Eu escrevi o significado. 7/7. Intuição e sabedoria interior, um período de transformação, alinhar valores, confiar em si e não na opinião dos outros, crescimento espiritual e autoconhecimento, persistir e continuar fazendo o que faz sentido para você, fechando ciclos e confiar no tempo das coisas, na abertura desse novo e equilíbrio entre razão e emoção, expansão de consciência. Bom, fez todo sentido. A gente abriu aqui um portal. Portais são abertos a todos os momentos. A gente que abre esses portais, entendeu? Então a gente aqui abriu coletivamente e vamos botar a consciência em dia. Beijinhos, até semana que vem.